Bom, vamos lá começar então. No final da aula passada falei-vos de subsucessões. A ideia do que é uma subsucessão é muito simples. Basta pensar numa sucessão e imaginarmos que cortamos termos dessa sucessão e que, no entanto, mantemos a ordem. Nova sucessão nós obtemos, diz-se uma subsucessão da sucessão que tínhamos originalmente. Eu tenho aqui um exemplo de uma sucessão dada por uma fórmula, AN igual a seno de NP sobre 4, e estou a exemplificar aqui com diferentes cores como cortar termos e obter diferentes subsucessões. Primeiro exemplo, fazendo os cortes a azul, eu só deixei de fora os uns que apareciam como termos da sucessão, de maneira que estava a deixar ficar uma sucessão sugerir como, imaginar ficar com uma sucessão em que todos os termos eram 1. Okay? Reparem que essa sucessão, com todos os termos igual a 1, é uma sucessão convergente. Mas também podia cortar o que indiquei cortado a vermelho. Então sobravam os zeros e os uns alternadamente. Ok? Se continuasse da mesma maneira, por aí fora. Depois fiz uma coisa um bocadinho mais complicada, à verde, que era cortar os zeros e uns, de maneira a ficava com o raiz de 2 sobre 2 e o menos raiz de 2 sobre 2. Também fazia, posso imaginar que faça algo com uma certa estrutura periódica também, ou seja, 2 raiz de 2 sobre 2 seguidos, 2 menos raiz de 2 sobre 2 seguidos, por aí fora, sempre a repetir. Mas também posso fazer algo totalmente aperiódico, digamos assim, posso, sei lá, estava a sugerir aqui a amarelo, não sobrecarreguei mais o que tinha feito. Podia pensar numa sucessão que era 0, 0, raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2, 0, 1, algo extremamente complicado e sem periodicidade nenhuma na maneira como os termos apareciam. Ok, tudo isso seriam subsucessões. Vimos no final da aula passada que eu posso formalizar a definição de subsucessão em termos de composição da sucessão original com uma sucessão estritamente crescente de números naturais. A composição das duas, que são funções, dá-me a subsucessão. Okay? Essa composição com uma sucessão estritamente crescente de números naturais, essa estritamente crescente de números naturais dá-me exatamente as escolhas dos índices com que fico, ok? Quando forma subsucessão. Bom, coisas que quero fazer a partir daqui. Já propriamente de hoje. Quero falar do conceito de sublimite. O que é um sublimite? Simplesmente, se eu conseguir, dada uma sucessão, a partir dela arranjar uma subsucessão que tem limite, a minha sucessão original, tal e qual como esta que eu tinha dado no exemplo, não tinha limite, era divergente, mas se eu conseguir arranjar uma subsucessão com limite, o limite dessa subsucessão chama-se um sublimite. Portanto, nada de particularmente difícil de perceber. Quais são os sublimites desta sucessão que eu tinha aqui no meu exemplo? Portanto, no exemplo, vocês percebem com facilidade, definindo subsucessões constantes, que podem fazer de 4 maneiras. A subsucessão constante de zeros, de uns, de 4 maneiras, não. 5 maneiras, já não sei contar. Portanto, no exemplo, os sublimites seriam 0, 1, menos 1, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Haverá algum outro? É fácil perceber que não. Okay? Portanto, que estes são sublimites é óbvio. Não há outros, também não é muito difícil de perceber. Okay? Vocês não conseguem arranjar
uma subsucessão desta sucessão que seja convergente e para um outro número, ou para mais infinito ou para menos infinito. Não conseguem, simplesmente. Ok? Pois bem, portanto, eu posso olhar para o conjunto dos sublimites de uma sucessão qualquer. Vai-me interessar, muitas vezes, falar do supremo do conjunto dos sublimites, dar-lhe um nome particular, e do ínfimo do conjunto dos sublimites. Supremo e ínfimo, esses tomados em R barra, ou seja, esse supremo e esse ínfimo podem ser também mais infinito e menos infinito. Portanto, mais uma definição, portanto, sublimite, obviamente, isto é uma definição, que eu não escrevi, não é? Ou seja, de tal maneira é óbvio, sublimite é simplesmente um limite de uma subsucessão da sucessão dada. Okay? Portanto, a definição seguinte é de deixa-me aqui primeiro limpar o que tenho por aqui. Já vimos suficientemente aquele exemplo. Portanto, eu vou considerar o supremo do conjunto dos sublimites de uma sucessão AN. E reparem que eu acabei de escrever algo muito comprido. Portanto, eu convém-me arranjar uma abreviatura. Eu vou chamar este supremo do conjunto dos sublimites de uma sucessão limite máximo da sucessão. E vou usar como notação uma de duas, ambas são bastante comuns. Não posso dizer que haja uma mais comum que a outra, vêm-se as duas. Ou põe-se lim com uma barrinha por cima de AN, ok? Ou aqui pus uns parênteses que realmente não são necessários, ou há quem faça lim sup AN, ok? Portanto, estas duas notações são comuns. E estamos a falar do conceito de limite máximo. Claro está, tudo o que eu fiz com supremo, barrinha por cima, sup, posso fazer com ínfimo, barrinha por baixo, ínfimo. Okay? Ou seja, outra hipótese é considerar o ínfimo do conjunto dos sublimites e então ponho uma barrinha por baixo em vez de ser uma barrinha por cima e aqui onde está sup, em lim sup, ponho ínfimo. Okay? E nesse caso o que eu obtenho é aquilo que eu chamo limite mínimo. Ok? No caso do exemplo, quando começamos a aula, o AN igual a 100 de NP sobre 4, em que os sublimites eram 0, 1, menos 1, raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, é óbvio, nesse exemplo, sabemos qual é o limite máximo e o limite mínimo. O limite máximo será o 1, o limite mínimo será o menos 1. Portanto,
Naquele exemplo específico, tínhamos que o limite máximo era 1 e o limite mínimo era menos 1. O mesmo também acontece se vocês pegarem na sucessão termo geral menos 1 levantado a n. Houve uma pergunta, qualquer sucessão tem um número infinito de subsucessões? Sim. Ok? Portanto, há infinitas maneiras de escolher subsucessões. Ok? Os sublimites é que já numa sucessão como aquela, sendo NP sobre 4, já eram em número finito. Diga, havia alguém que ia falar. Sim, esta notação de limite máximo e limite mínimo só há para sucessões divergentes ou também há para sucessões convergentes? Não. O que acontece no caso de uma sucessão convergente, ainda bem que me faz essa pergunta, no caso de uma sucessão convergente, qualquer que seja a subsucessão que você tome, O sublimite é o o que mesmo. acontece? Vai para o mesmo limite, com certeza, não é? Portanto, uma proposiçãozinha trivial é esta. Se AN tende para A, então o limite máximo de AN é igual ao limite mínimo de AN. É igual ao limite de AN. Ok? Portanto, no caso de sucessões convergentes, tudo isto é a mesma coisa. Porquê? O conjunto dos sublimites tem só um elemento e esse é o supremo e o ínfimo. Ok? Portanto, nós estamos a lidar com esta definição de subsucessões e sublimites exatamente para lidarmos com as sucessões que não são necessariamente convergentes. Ok? No entanto, isto não estraga o que tínhamos para trás com as sucessões convergentes. Ok? Porque aí o que temos é mais simples. Reparem aqui que este A, eu posso dizer que é um elemento de R barra, ou seja, um número real mais infinito ou menos infinito. Bom, já agora há uma coisa que pode vos ter soado estranha, é eu falar de supremo do conjunto de sublimites e de ínfimo do conjunto de sublimites e depois ter-lhes chamado limite máximo e limite mínimo. Ok? Porquê? Porque vocês já se habituaram à ideia que eu posso ter supremo de um conjunto, mas não é necessariamente um máximo. E posso ter ínfimo do conjunto e não é necessariamente um mínimo. No entanto, aqui temos uma boa surpresa que eu vou enunciar agora como uma proposição. O limite máximo e o limite mínimo são sublimites. E, portanto, são máximo e mínimo do conjunto dos sublimites. Okay? Como é que vocês podem verificar isto? A demonstração não é difícil, mas eu não vou fazê-la com detalhe. O que é preciso usar é a definição de limite, subsucessão e sublimite, e dadas o supremo do conjunto dos sublimites, por exemplo, mostrar que existe uma subsucessão da sucessão original que tende para ele. Ok? Isso não é difícil de fazer. Ok? Portanto, mas têm que usar aquela caracterização do supremo, com o epsilon e tal. Enfim, deixa isso ao vosso cuidado. Pensa em como demonstrar isto. Ok? Portanto, esta proposição é um bom exercício pensar como se demonstra uma coisa desta. Portanto, mas há aqui, portanto,
uma coincidência simpática, que é este supremo, este ínfimo de conjuntos de sublimites, são de factos máximos e mínimos desses conjuntos. Okay? Sempre. Incluindo os casos mais infinito e menos infinito, em que temos de falar de máximo e mínimo em R barra. Ok? Portanto, há preciso ter aí alguns cuidados especiais, mas continua a fazer sentido o que eu disse, Pedro. Bom, e chegou a altura de vos falar do resultado mais importante sobre sucessões. Okay? Importante porque, não propriamente pelas suas consequências relativamente a subsucessões e sucessões, mas porque vai ser a base para demonstrarmos teoremas importantíssimos sobre funções contínuas e daí fazermos outras coisas. Ok? Esse resultado é o teorema de Bolzano-Weierstrass. O que é que diz o teorema de Bolzano-Weierstrass? Posso enunciar duas versões do teorema de Bolzano-Weierstrass, que uma envolvendo subsucessões e outra simplesmente envolvendo conjuntos infinitos. Ok? Portanto, eu vou pôr aqui as duas versões, mas basicamente é o mesmo teorema. Eu, obtendo um, passo facilmente para o outro. E descaradamente chamo aos dois teorema de Bolzano-Weierstrass. Acho que o livro do professor Campos Ferreira não faz isso, chama um Bolzano-Weierstrass e chama o outro outra coisa, mas eu sou propenso a chamar Bolzano-Weierstrass a ambos. Ok? Primeira versão, ok? Vamos por aqui em cima uma nota, esta é a versão para conjuntos infinitos. Okay? E a de baixo será a versão para sucessões. Okay? O que é que diz o teorema de Bolzano-Weierstrass, versão para conjuntos infinitos? Diz o seguinte, seja A um subconjunto de números reais não vazio, e infinito, ou seja, com um número infinito de elementos e limitado. Aqui temos os problemas da língua portuguesa, não é? Quando eu digo e limitado, são duas palavras, não é? Mas se eu disser muito depressa, fica ilimitado, que é uma coisa completamente diferente. É a negação de limitado, está bem? Portanto, eu sublinho aqui que é um conjunto limitado, mas é infinito. Por exemplo, o intervalo 0,1. O intervalo 0,1 tem um número infinito de elementos, no entanto, é um conjunto limitado. Porquê? Porque tem uma majorante e uma minorante reais. Okay? Então, A possui um. E agora vou escrever algo que ainda não defini. Eu tenho que explicar, não é? Isso é
conceito de ponto de acumulação. O que é um ponto de acumulação? Primeiro, uma ideia vaga, mas mais ou menos intuitiva. Um ponto de acumulação de um conjunto é um ponto em que qualquer que seja a vizinhança dele, existe um ponto do conjunto diferente dele próprio. Ok? Portanto, qualquer que seja a vizinhança epsilon desse ponto. Professor, tenho uma dúvida. Sim, diga. O que é um ponto de acumulação? É isso que eu estou a tentar explicar, ok? Portanto, eu disse que não vou. Ponto de acumulação ainda não está definido e que eu vou ter que explicar o que é um ponto de acumulação, ok? É isso que estou a tentar dizer. Portanto, de um ponto de vista intuitivo, ponto de acumulação é um ponto real, tal qualquer que seja a vizinhança que você considere desse ponto, está lá dentro um ponto do conjunto a que nos estamos a referir, diferente dele próprio. Ok? Por exemplo, se considerar o intervalo 0, 1 aberto, o 0 é um ponto de acumulação do intervalo 0, 1 aberto. Porque qualquer que seja a vizinhança de 0, interceptamos com o intervalo aberto 0, 1, está lá qualquer coisa dentro que pertence ao 0, 1, que não é o 0. Okay? Se eu considerar um conjunto que só tem um elemento, esse conjunto não tem pontos de acumulação. Porque bom, porque qualquer vizinhança do ponto contém-no a ele próprio, no entanto, não contém um outro elemento do conjunto que não seja ele próprio. Ainda iremos escrever isto e ver com mais cuidado. Mas agora deixem-me escrever o enunciado da versão do teorema de Bolzano-Weierstrass para sucessões. Que é este. Seja Xn uma sucessão limitada. Então, possui uma subsucessão convergente. Ou seja, se vocês estavam a pensar, será que eu consigo arranjar uma sucessão limitada muito esquisita para as quais nunca há um sublimite? Não, isso é impossível. E é isso que o teorema de Bolzano-Weierstrass para sucessões me diz. Ok? Portanto, se eu considerar uma sucessão limitada, é sempre possível localizar um sublimite. Ok? Bom, nós vamos começar por ver a versão do teorema de Bolzano-Weierstrass para conjuntos infinitos e depois perceber como é que passamos para a versão para sucessões. Está bem? No entanto, para esclarecer isso, eu tenho que ir ver com mais cuidado essa coisa do ponto de acumulação. Certo? Portanto, vamos apagar temporariamente a versão para sucessões. Antes de fazer isso, notar uma coisa. Se vocês considerarem uma sucessão ilimitada, é fácil perceber que pode não ter sublimites finitos. Okay? Por exemplo, a sucessão dos números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou começando em 0, não é? É irrelevante. A sucessão dos números naturais não tem subsucessões convergentes em R. Okay? Portanto, mantenhamos isso na nossa cabeça. Para sucessões limitadas,
teorema de Bolzano-Weierstrass vai garantir que consiga arranjar sempre um sublimite algum. Portanto, vai haver de certeza limite máximo e limite mínimo. Okay? Já agora uma coisa, um outro resultado sobre o limite máximo e limite mínimo. Se por acaso tanto o limite máximo como o limite mínimo de uma sucessão existirem e forem iguais, então esse valor comum é o limite, certeza. Ok? Vocês também podem se entreter a mostrar que isto é verdade. Ok? Mas agora voltemos ao teorema de Bolzano-Weierstrass e precisa ali da definição de ponto de acumulação. Muito simplesmente é repetir aquilo que eu já disse, não é? Portanto, dado o subconjunto dos reais, X é um ponto de acumulação de A, se qualquer que seja epsilon positivo, existe y pertencente a A menos X, portanto, y é um elemento de A, mas que não é o X, tal que y pertence à vizinhança epsilon X. Foi isto que eu disse há bocado, está agora aqui escrito. É uma consequência desta definição imediata a seguinte caracterização alternativa, que é uma proposição. Paguemos o teorema. Bolzano-Weierstrass, que voltará a aparecer. Para escrevermos essa caracterização alternativa de ponto de acumulação. Portanto, X é um ponto de acumulação. Doutor, aquilo ali embaixo é A7X? A7X, exatamente. Ok. Acumulação de subconjunto A de R. Se e só se qualquer que seja epsilon positivo, a vizinhança epsilon de X contiver infinitos pontos de A. Vamos perceber porque é que isto é verdade. Reparem, da definição para a proposição passo de 1 para infinitos, não é? Bom, se a condição na proposição funciona para infinitos, obviamente a definição é verdadeira. Okay? Agora, em sentido contrário, isto parece a multiplicação dos pães ou qualquer coisa desse género, não é? Passo de 1 para infinitos, não é? Bom, o problema está que para cada epsilon eu arranjo 1. Portanto, suponham que eu considero a vizinhança 1 do ponto X. Aí escolho um ponto do conjunto diferente de X. Está uma distância positiva do X. Chamei esse ponto, sei lá, Y1. Vamos apagar aqui a definição, fazermos um diagrama que sugere como fazer a demonstração com facilidade. Portanto, imagina aqui a reta real, põe aqui umas pintas ou calhas, o conjunto A estará azul, será bastante esquisito. E tenho aqui um ponto X algures, que eu digo
que é ponto de acumulação de A. Okay? E começo por considerar a vizinhança 1 do ponto X. Na vizinhança 1 do ponto X, apanho com certeza um ponto de A diferente do X. Chamo-lhe a ele Y1. Okay? Bom, mas o Y1 está a uma distância do X, que é um número positivo. Eu posso, a seguir, considerar uma outra vizinhança de X. Agora marquei a verde, uma vizinhança, digamos, delta de X. Com o delta, terá que ser, eu quero encurtar o delta, seja menor que 1, mas também seja menor tanto de 1 como da distância entre Y1 e X. Portanto, menor que o mínimo entre 1 e aquilo. Ok? Se eu fizer isso, na vizinhança delta de X, o Y1 já lá não está, mas como X é um ponto de acumulação, há de lá estar, algures, um outro ponto, que eu vou chamar Y2, que também pertence ao conjunto A. Bom, mas agora repito isto, não é? Portanto, o Y2 está a uma distância positiva do X, escolho um novo delta, digamos assim, menor que a distância do Y2 a X. Bom, reparem que o que eu estou a fazer é construir uma sucessão, ok? Portanto, eu garanto a existência de uma sucessão Y1, Y2, Y3, por aí fora, de pontos, todos em A, e que converges para X. Ok? Portanto, Uma pergunta. Não diga. sei se consegue ouvir. O delta, neste caso, o professor escreveu que delta é menor do que. Eu não consegui entender a letra do professor. Do que 1 e que a distância entre Y1 e X. Está bem? Ok, entendi. Mas Portanto, de o maneira a ter que vem certeza antes que do tenho uma parênteses? vizinhança mais pequena e que o Y1 não está lá dentro. Preciso de garantir essas duas coisas. O que é que vem antes do parênteses, professor? Não consigo entender. Mínimo. Ok. Mínimo. Ok? Bom, portanto, pontos de acumulação têm numa sua vizinhança muitos pontos do conjunto. Ok? Não é só um distinto, mas de facto, qualquer que seja a vizinhança que vocês me deem do ponto, eu tenho a certeza que apanho lá dentro infinitos pontos do conjunto. Bom, sim, diga. O X pertence a A ou não? O X não pertence necessariamente a A. Pode pertencer ou não pertencer. Ok? Ok. Um exemplo que eu citei há bocado portanto, exemplos, pontos de acumulação. O 0 é um ponto de acumulação do intervalo aberto 0,1. Ok? Porque uma vizinhança qualquer de 0 apanha um bocadinho do intervalo aberto 0,1 e está lá qualquer coisa, não é? Mas, por exemplo, raiz 2 é um ponto de acumulação do conjunto dos racionais, certo? Porquê? Porque numa vizinhança de um irracional há sempre infinitos racionais. Aquela propriedade de densidade, mais uma vez. Okay? Mas também, como é bom de ver, 1 é um ponto de acumulação de, sei lá, do intervalo 0,3, certo? E aqui o 1 pertence ao conjunto. Portanto, os pontos de acumulação podem ou não pertencer ao conjunto. Aquilo que ele de facto quer para eles é que sejam limites de sucessões de pontos no conjunto. Ok?
é esta a relação com aquilo que nós andamos a fazer com tudo. Lá por trás está essa ideia. Okay? E assim, reparem naquela construção que eu fiz para sugerir como é que mostrava que esta proposição é verdadeira, o que eu estive foi construir uma sucessão que convergia para o X. Está bem? Bom, está na altura de esquecer tudo isto e tentar perceber porque é que a primeira versão do teorema de Bolzano-Weierstrass, porque é que ela funciona. Ok? E, mais uma vez, eu vou tentar-vos dar a ideia, fazendo aqui uma reta real. E, algures, tenho aqui um conjunto, o meu conjunto A, que é limitado. Ok? Portanto, A é limitado e é infinito. Portanto, tem um número infinito de elementos. Bom, se é limitado, eu posso metê-lo dentro de um intervalo que o contém, não é? Portanto, posso imaginar que o A está contido num intervalo A minúsculo, B minúsculo, limitado e fechado. Ok? Portanto, tem aqui um A minúsculo e um B minúsculo que limitam um intervalo onde o A limitado e infinito está lá dentro. E agora, imaginem, simplesmente vocês dividem um intervalo A, B ao meio. Consideram aqui o ponto médio. A mais B sobre 2. Okay? Isto define dois subintervalos cuja união dá o intervalo original. Okay? Portanto, este subintervalo da esquerda e um subintervalo da direita aqui têm em comum o ponto médio, mas isso não me faz mal. Okay? Das duas, uma. Aquela infinidade de pontos do conjunto original, para um número infinito, tem que ser tal que pelo menos um destes dois subintervalos tem que ter um número infinito de pontos. Porquê? Se cada um destes subintervalos tiver um número finito de pontos, a sua união também será finita. Certo? Portanto, um destes subintervalos há de ter um número infinito de pontos do conjunto original. Okay? Pode ser que seja um deles, ou da esquerda ou da direita, ou ambos. Okay? Se for só um, eu escolho esse a seguir. Se forem os dois, eu escolho um ao calha. Ok? Bom, ou seja, o que eu estive a fazer foi dizer, há de haver um subintervalo, que eu tenho, portanto, este intervalo original ao meio, onde está um número infinito de elementos do conjunto A original. O que eu fiz até agora, posso repetir, posso chegar a esse subintervalo e dividi-lo ao meio outra vez. E dizer, sim, agora tem aqui mais dois subintervalos do segundo subintervalo que eu considerei, e num deles tem que estar um número infinito de elementos do conjunto original. Caso contrário, é contradição, não é? Teria um número finito neste atrás, não é? Portanto, o que eu vou fazer é escolher sucessivamente subintervalos onde em cada um deles tem um número infinito de elementos do conjunto A e cujo comprimento
é dividido por 2 em cada passo. Eu faço desta maneira. Okay? Ou seja, estou a definir, digamos, por indução, este procedimento, um algoritmo, de apertar subintervalos, ao mesmo tempo garante em cada subintervalo há um número infinito de elementos do conjunto e o comprimento dos subintervalos em cada passo é dividido por 2. Okay? Bom, pensem nos extremos inferiores de todos esses subintervalos. Pensem nos extremos superiores de todos esses subintervalos. Digamos, sei lá, pensar nos extremos inferiores, que o desenho que eu tinha feito aqui, que eu estava a fazer, era considerar aqueles 3 pontos vermelhos que eu pus ali daquele lado, não é? Os pontos superiores, extremos superiores, poderiam ser estes que eu estou aqui a marcar a preto, não é? Reparem que eu posso numerar os extremos superiores, B1, B2, B3, por aí fora, B4, B5. Os Bs, índice N, formam uma subsucessão decrescente minorada. A minorada com que minorante? Por exemplo, o A é um minorante dos B. Mas também posso fazer a mesma coisa aos As. Posso chamar este A1, aquele A2, A3, por aí fora. Os As formam uma sucessão crescente, majorada. Majorada por quem? Pelo B, por exemplo. Okay? De maneira que esta sucessão de extremos inferiores dos intervalos que eu obtenho por bisseção sucessiva é uma sucessão crescente majorada. A sucessão dos extremos superiores é decrescente minorada. Logo, são as duas convergentes. Para onde? Para 2 números. Sejamos conservadores. Mas poderá que esses 2 números sejam diferentes? Não. Vocês pensarem um bocadinho, como eu estou em cada passo a dividir o intervalo ao meio, os limites dos ANs têm que ir para um certo alfa e os BNs também têm que fazer a mesma coisa. Este número alfa tem que ter um limite dos extremos inferiores e dos extremos inferiores dos intervalos que eu definia por bisseções sucessivas. Okay? Este número alfa é muito bom. Porquê? Bom, porque é o tal ponto de acumulação que nós estávamos à procura. Ok? Porquê? Professor, só tenho uma dúvida. Só um momentinho. Força, força. Considerem uma vizinhança qualquer do alfa. A vizinhança epsilon do alfa. Okay? Lá dentro, como este epsilon é um número positivo, entra um daqueles subintervalos desde que eu escolha um n suficientemente grande. E, portanto, lá dentro, de certeza que está um número infinito de elementos do A. Okay? Portanto, este alfa é o ponto de acumulação que eu andava à procura. Portanto, apanhei. Okay? Diga lá a sua dúvida. Então, a minha dúvida era a seguinte. Nós definimos, deixe-me ver para eu não me baralhar, os extremos superiores destes subintervalos e vimos que eles formavam uma sucessão monótona decrescente, certo? Exato. Então, eles não deveriam tender para o valor mínimo, o extremo inferior do conjunto original? Não, porque cada um deles é maior do que qualquer um dos As. Certo? Eu há bocado citei que o A original era um minorante, mas de facto todos os As são minorantes. Certo?
certo, dos seus respectivos conjuntos. Exatamente, ou seja, nós temos, nesta construção, temos A, que é o A1, que é menor ou igual ao A2, por aí fora, e depois do outro lado temos B2 menor ou igual ao B1, que é igual ao B. Ok? E o que eu fiz com 1 e com 2, fazia com 3, 4, por aí fora. O alfa estará alguns no meio. Ok? Porque é um limite dos Bs e um limite dos As. Ok. Sempre Então eles pensar, será convergem. que eu podia ter dois limites distintos? O limite dos A's maior que o limite dos B's? Ou seja, isso é fácil ver que implicava que havia um B menor do que um A respectivo, e isso é impossível. Não é? De maneira, outra dúvida era aquela que eu já falei, ou seja, será que o limite dos B's é maior que o limite dos A's? Também não, porque o tamanho dos subintervalos vai ser sempre dividido em 2. Okay? Portanto, a ideia por detrás da demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass é este método de bisseções sucessivas do intervalo limitado que contém o conjunto original. Okay? Em anedota de matemáticos, chama-se este método, fazer a demonstração, o método de caçar leões em África. História muito velha, matemáticos, piada velha, muito geeky, não é? Ou seja, como é que se apanha um leão em África? Pega-se em África, divide-se ao meio, o leão está na parte de um lado ou na parte do outro. Divide-se essa metade onde estiver o leão ao meio, até que sucessivamente acaba-se por ter um pedaço da África que limita suficientemente o leão. Portanto, essa é uma anedota, chama-se este método, como apanhar um leão em África. Ok? Bom, Muito obrigado então, senhor. Obrigado. nada. Professor, Sim, diga. esta demonstração é referente ao enunciado para as sucessões. Não, aqui nesta demonstração aparecem sucessões, mas é a primeira versão para conjuntos infinitos limitados. Ok. Agora temos que ver, já não vou ver hoje porque faltam 2 minutos, seria uma correria terrível, que desta aqui obtenho a outra, envolvendo sucessões limitadas. Ok? Para isso, vou ter que considerar um caso especial, ou seja, tenho que olhar para o conjunto dos termos da sucessão. E uma de duas coisas se passa. Pode ser que o conjunto dos termos da sucessão seja finito. Mas se o conjunto dos termos de uma sucessão é finito, quer dizer que na sucessão há um número que se repete infinitas vezes. E nesse caso, portanto, é fácil apanhar uma subsucessão convergente. É uma subsucessão constante igual a esse número que se repete infinitas vezes. Se o conjunto dos termos da sucessão não for finito, então é infinito, apanhamos por este teorema de Bolzano-Weierstrass um ponto de acumulação desse conjunto e depois é preciso provar que esse ponto de acumulação do conjunto dos termos da sucessão é um sublimite, o que não é muito difícil. Okay? Portanto, basicamente o que temos de fazer é isso, mas começaremos a aproximá-la com observações sobre isso. Exatamente. Diga. Portanto, o A1, A2, B2 e B1 são subsucessões? Não, são sucessões construídas especialmente para fazer esta demonstração. Aqui não há sucessão nenhuma no enunciado. Aqui havia um conjunto A maiúsculo, limitado e infinito. Eu comecei por pô-lo dentro de um intervalo limitado e fechado com AB, com A menor. Certo, mas então A1, A2 e etc. são os pontos da sucessão A, que está dentro do intervalo. Os A's são os extremos inferiores dos vários subintervalos que eu arranjo nesta construção, em que faço subdivisões. Okay? Os B's são para tentar chegar ao alfa. Para tentar chegar ao alfa. Exatamente, ok, obrigado. Até apanhar o leão, não é? Sim, está bem. Ok? Obrigado, professor. Bom, ficamos hoje por aqui e
hoje à tarde tenho uma aula de problemas, amanhã tenho aula de dúvidas. Apareçam nas aulas de dúvidas. Portanto, se houver alguma questão mais, digam. Professor, Diga. só mais uma dúvida rápida. Então, se nós acharmos o limite da sucessão de extremos superiores e o limite da sucessão de extremos inferiores, e se forem iguais, então isso quer dizer que é o limite, que é o ponto de acumulação, ou não? É isso. Portanto, É. eu faço esta construção, depois há 2 passos na demonstração que eu tenho que mostrar que os limites dos ANs e o limite dos BNs são o mesmo número. Ok. Portanto, tenho que mostrar que é impossível, sei lá, o limite dos ANs ser maior que o limite dos BN, Uhum. e tenho que mostrar que é impossível a desigualdade contrária, menor. Ok. Uma consigo mostrar que é impossível porque o tamanho dos intervalos AN, BN está sempre a ser dividido por 2, portanto, esse tamanho, esse comprimento vai tender para 0. Uhum. De maneira que o A e o B não podem ficar afastados com o A à esquerda e o B à direita. Bom, e também mais simples é ainda provar que o limite dos BNs não pode ser menor que o limite dos ANs. Porquê? Porque se isso acontecesse, é fácil ver à custa da definição de limite que alguma vez havia um B à esquerda de um A com o mesmo índice, não é? Uhum. Também, por construção, também não pode ser. Okay? Pois. Portanto, Ok. a única coisa que resta, tricotomia, não é? É que o limite dos AMs e o limite dos BMs seja igual. Ok, muito obrigado, professor. Até para a Nada. semana. Até à Até para a semana, próxima aula. Professor, Diga. espera aí. Ok. Eu tenho uma última pergunta, que era, voltando atrás na aula, o professor disse que nas sucessões convergentes, se o limite máximo e nas sucessões convergentes, digo, é sempre seguro Se uma dizer solução que... é convergente, existe limite máximo e limite mínimo, são iguais ao limite. Ok, Sim. exato. Mas o contrário não se pode concluir. Também disse, se numa sucessão o limite máximo for igual ao limite mínimo, então esse valor comum é o limite. Exatamente, sim. Mas isso quer dizer que a sucessão é convergente? Não necessariamente. Pois. Depende de vocês estar a falar de convergente sem mais nada, que é convergência em R, ou não. Ok? Portanto, implica convergência em R barra. Okay? Portanto, se o limite máximo for igual ao limite mínimo e forem ambos mais infinito ou ambos menos infinito, isso quer dizer que a sucessão ou vai para mais infinito ou para menos infinito, conforme o caso. Se for um número real, quer dizer que a sucessão é convergente. Quando não dizemos mais nada, é convergente em R. Em R, sem ser barra. Ok. Exatamente. Ok? Então, obrigado, senhor. Adeus Nada. e até sexta. Até sexta.